Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Ala Esquerda, um podcast sobre esporte, destaque para o futebol, que faz um contraponto às visões conservadoras, que seguem orientando as agendas, as pautas, as ideias, as políticas e as não políticas do esporte. Nesse espaço nós seremos resistência, aqui não, burguesão! E hoje é o nosso episódio 11, o número tradicional da camisa do ponta esquerda. Então, olha, eu vou caprichar nesse lançamento, uma homenagem aí ao Pepe, ao Edu, ao Éder, Júlio César, Uri Geller e tantos outros pontas esquerdas maravilhosos que já deixaram laterais direitos no chão, né? Arriados, sentados por tantos jogos. Olha, uma bola longa para o Herbert Borges. Tudo bom, Herbert? Fala, galera, muito boa noite, Alexandre, prazer estar aqui mais uma vez. Apesar desse passe maravilhoso recebido aí, vou devolver direto para a área, não vou perder muito tempo não, que hoje o tema é importante, a gente vai dar algumas marteladas por aí, então, sem mais delongas, Mônica Cury, seja muito bem-vinda de volta, sentimos muito sua falta, boa noite. Fala, Herbert, e aí, galera, ouvindo nosso podcast, nosso Ala Esquerda. Eu também senti muita falta, foi horrível ficar sem o ala esquerda uma semana, mas estou de volta, matei no peito esse lançamento seu aí, Herbert, porque futebol também é coisa de mulher, então eu estou matando no peito e já vou emendar aqui de canhota pro meu amigo Thiago Porto, saudade de vocês, galera. Fala, Mônica, bem-vinda de volta, sentimos sua falta mesmo, o programa não ficou tão bom sem você, mas ficou bom, né? Recebi esse passe maravilhoso. Boa noite, Herbert. Boa noite, Alexandre. E é como o Herbert falou, não vamos perder muito tempo, vamos começar aí nosso programa, que hoje é dia de pistolagem. Hoje é dia de meter o pau, ir pra cima e falar, botar a boca no trombone sobre temas que estão incomodando aí, que a gente não tá aguentando mais tanta coisa ruim acontecendo. Então, sem mais delongas, vou passar pro Herbert, que vai começar aí a detonar. Detona, Herbert. Bom, eu resolvi aqui trazer pra gente hoje 3 frases que a gente escutou na última semana aí nos noticiários esportivos. Primeiro, André Henning, do Esporte Interativo. Eu não vou dar a aspa completa, para não dar muita moral para esses caras, mas esse cara aí disse que a chance de dar certo no Rio era bem pequena, falando sobre o Balotelli. Ele iria aparecer muito mais nas páginas policiais do que nas esportivas. Já é um absurdo. Emanuel Carneiro, da Rádio Itatiaia, ele disse que o Casares, né, meio campo do Atlético Mineiro, para ser controlado, ele tinha que colocar nele uma tornozeleira eletrônica. E por fim, Maurício Borges, Mano, um tal de Mano da Fox Sports, eu não assisto a Fox, mas fiquei sabendo pelas matérias, né, que ele disse que para trazer o Balotelli teriam que castrá-lo. Enfim, racismo, né, galera? Isso é racismo puro. Isso não é uma declaração polêmica, como estava aí em algumas matérias aí na internet da UOL e da IG, por exemplo. É racismo e é assim que tem que ser falado, que tem que ser exposto. A gente vai fazer um programa sobre esse tema em breve, mas para quem não sabe, o racismo que é tipificado em lei, o racismo e a injúria racial, é só um guarda-chuva numa tempestade. Eles não abordam tudo. Existem várias formas que o racismo e a discriminação se manifestam, e todas elas nos colocam em posições inferiores, negativas, estereotipadas, animalizadas e hipersexualizadas. Mas primeiro eu vou falar sobre André Henning. Esse cara, pra mim, ele é um imbecil, é racista e é irresponsável. O Balotelli, por acaso, cometeu algum crime? E mesmo que ele tivesse cometido algum crime antes, previamente, né? Ele cometeu algum crime no Rio de Janeiro, em território brasileiro, como jogador do Flamengo? Não. Então, ele tentar antever e tratar o Balotelli dessa maneira é disseminar um estereótipo contra o qual a gente vem lutando há vários anos para sair disso. Então ele tratou um cidadão inocente como um criminoso. Tudo isso por conta da cor da sua pele. Então, fazer isso num país que tem 43% da população carcerária em prisão preventiva e esperando o primeiro julgamento é uma imbecilidade sem tamanho, é um absurdo. E fazer isso num país que teve como projeto político o encarceramento de homens negros no pós-escravidão, através da lei da vadiagem, afinal, né, o ex-escravizado, ele não tinha casa, não tinha emprego, não tinha documentos, não tinha família,
era jogado na rua pelo seu ex-dono, né? O que ele iria ser além de vadio, né? Então ele saiu direto da senzala para a cadeia. O preto nesse país nunca teve direito à presunção da inocência. Ele sempre teve que explicar o porquê de não ser preso, não ao contrário. Então, essa coisa de quem acusa é que tem que provar, isso é um privilégio branco no país. Até hoje é assim. Aí o cara me manda uma dessa? Pô, pelo amor de Deus, eu não tenho paciência para esse tipo de gente. Então não é à toa que essa merda dessa emissora de esporte interativo acabou aqui no Brasil. Ela é cheia de pessoas assim que pensam igual a ele. Inclusive, ele tem um companheiro que saiu da ESPN justamente por ter sido acusado de racismo por uma prestadora de serviços. Eu não lembro agora se cabeleireira ou se maquiadora, mas, na verdade, é ele, André Henning, e esse amigo dele, que todo mundo sabe quem é que eu tô falando, que merecem as páginas policiais, que os dois vão pro inferno. Então, passando aqui pro senhor Emanuel Carneiro, da Rádio Tatiaia, mais uma vez privilégio, né, galera? Um jogador branco, no lugar do Casares, ele, ainda mais se ele tiver uma ascendência europeia no nome, por exemplo, uma ascendência europeia evidente, ele vai ser tratado como um bom vivant, um cara que curte a vida, que curte o dinheiro dele, mas o preto não tem esse direito. Ele vai ser tratado como irresponsável, como preguiçoso, como ignorante, como infantil. Então é esse o espaço que o negro ocupa no imaginário dessa gente. Então a gente não vai tolerar mais isso, a gente não vai aceitar mais isso. A gente vai ocupar e performar na sociedade da maneira que a gente quiser. Não são as pessoas racistas que vão determinar o que a gente deve vestir, como a gente deve se comportar, como a gente deve ser. Então, para quem pensa igual a esse senhor, Emanuel Carneiro, e o próprio, se estiver ouvindo, se isso chegar até ele, fiquem aí com o saudosismo de vocês de um tempo que não existe mais. Né? Do tempo que vocês podiam fazer isso e não eram incomodados, não eram interpelados. Então, esse tipo de lixo humano que pensa assim, a gente não tolera mais isso. E por fim, né, desse extenso primeiro comentário, esse carinha aí da Fox, tal de mano, eu não assisto a Fox, então vou ser um pouco acadêmico agora, né? Francis Fanon explica, né? O medo que o homem branco tem do judeu é o mesmo que ele tem do homem negro. A diferença está na origem. Então, o primeiro, o judeu, ele é tido como um intelectual, né? um poder intelectual e econômico. As pessoas que entraram em sociedades, né, como imigrantes, digamos assim, e ocuparam espaços de poder, de comércio, tiraram empregos, né? Inclusive a gente vê alguns presidentes mundo afora repetindo esse tipo de discurso. E o segundo, o homem negro, sempre foi tido como um poder biológico, poder físico, da força. Não à toa a punição para os judeus foi química, no sentido, né, de esterilizar territórios, esterilizar sociedades, para quem pensava assim. E pro homem negro sempre foi a punição física. Eles apanhavam porque eles eram fortes para aguentar, né? Eles eram estuprados como uma forma de retirar essa força e essa masculinidade. E, por fim, eram castrados. E aí eu chego no ponto desse comentário desse infeliz aí, né? Que a gente entende o porquê que eles eram castrados. Qual a parte do corpo, no imaginário das pessoas racistas, né, representa a potência, a virilidade e a força do homem negro? É essa parte mesmo que eu tô falando. Então a gente é hipersexualizado por uns e outras por aí e tidos como monstros sexualmente incontroláveis e imparáveis por outros e outras. Então, o que esse estúpido esse idiota desse mano fez foi, na verdade, reforçar um estereótipo e da pior maneira possível, trazendo a pior referência possível pro povo negro. Então ele é um racista escroto, todos eles são, e coincidência ou não, né? Todos eles são homens héteros e brancos, chefiados por homens héteros e brancos. Então, eu acredito que nada vai acontecer com eles do ponto de vista institucional. Eu acho que nos casos do Balotelli, o Balotelli nem vai saber, então não vai ter como se defender. Mas no caso do Casares, a gente espera que algo seja feito, inclusive pelo próprio jogador, né? E pelo Atlético Mineiro, que tem que se posicionar, tem que pressionar, tem que entrar com ação judicial, para que essas pessoas não se sintam à vontade. A gente tem que tirar essa galera da posição confortável e universal que eles se sentem. Então, a gente tem que parar de ficar só lamentando, tem que ter ação. Não há mais espaço para esse tipo de gente na sociedade e muito menos na imprensa esportiva. Boa, Herbert. Detonou geral e todo o tempo que você gastar, entre aspas, né, detonando essa galera racista e babaca que tem no mundo, eu acho pouco
porque os casos são muitos casos no esporte, principalmente no futebol, né? A Conmebol puniu o Fluminense esses dias porque o time do Fernando Diniz entrou 2 minutos atrasado no último jogo. O Fernando Diniz foi demitido, mas ele não ia poder estar na beirada do campo no próximo jogo do Fluminense, na Libertadores, mas não puniu quando um outro time, quando o Johnny Gonzalez sofreu racismo dentro de campo, e assim vai, né, cara? 2 minutos de atraso no futebol tem mais punição do que racismo, e esses casos todos que você falou aí, que eu acho que você tem razão, eu acho que não vai acontecer nada, não vai ter muita punição, porque a gente está vivendo tempos sombrios e é isso. Bom, eu vou começar detonando aqui. Não posso deixar de detonar, como torcedora do Fluminense, não posso deixar de detonar a diretoria tricolor, que só decepção, é nova agora, mudou o nosso presidente agora, o Mário Bittencourt. Desejo ele muita sorte, mas ele está cometendo alguns erros gravíssimos. Primeiro, essa semana morreu um ex-jogador do Fluminense, Altair, ex-lateral, jogou na seleção brasileira, foi campeão do mundo com a seleção brasileira, e a diretoria do Fluminense sequer mandou uma coroa de flores pro enterro do cara. Depois tomou algumas medidas, 1 minuto de silêncio, luto na camisa e tal, mas no dia mesmo que a família precisava de um apoio, a diretoria foi negligente. E como se não bastasse, essa semana demitiu o Fernando Diniz, porque o Fernando Diniz perdeu mais um jogo, foi um vexame, foi horrível, mas começa essa velha história de que demitir técnico é a solução, sabe? O Fluminense tem imensos problemas lá dentro, problema de grana, de estrutura, a arbitragem tá perseguindo o Fluminense, nem o VAR funciona com o Fluminense, problema de diretoria e talvez um pequeno problema de técnico. E aí o que eles fazem? Eles trocam o técnico para vamos resolver. Não vai resolver porque o problema é gigante, o problema é maior. Quando um time como o Fluminense, gigante como o Fluminense, com uma torcida enorme, chega a uma zona de rebaixamento desse jeito, está em penúltimo lugar com um campeonato que tem 20 clubes, não é só problema do técnico. Porque se fosse, estava muito fácil, eu estava muito feliz. Aí agora a gente está gravando esse programa aqui na terça-feira, às 9 horas da noite, quase 10 horas já. Já saiu a notícia que o Fluminense contratou Oswaldo de Oliveira. Quem é que pensa que esse cara vai melhorar alguma coisa ali, sabe? Quem é que pensa que esse cara vai fazer diferente? O cara é totalmente ultrapassado, como a imensa maioria dos técnicos brasileiros, porque é isso que a gente tem no nosso futebol, sabe? Um completo descaso com tática, técnica, estudar o adversário, entender o que está acontecendo. O Fernando Diniz não está conseguindo resultados, mas o time do Fluminense chutou 33 vezes a gol. Será que o problema é o técnico ou os jogadores que não conseguem colocar a bola dentro da rede, sabe? É muito difícil a gente colocar a culpa em um cara quando tem uma estrutura gigante lá dentro do Fluminense, mas que não acontece nada lá dentro. Diretoria omissa, e a torcida do Fluminense ainda não entendeu que o clube não tem dinheiro. É uma cobrança sem cabimento, sabe? Uma cobrança sem poder. Como que um clube que não tem dinheiro vai contratar um técnico melhor do que o Fernando Diniz? O Fernando Diniz ganhava 180 mil por mês. Quem é que vai aceitar trabalhar num clube como o Fluminense sem dinheiro, sem nada, sem jogadores, sem elenco, com salário de 100 mil por mês, que no futebol brasileiro isso é pouco? Qual técnico bom vai aceitar isso, sabe? E é isso, cara, é isso que está acontecendo no futebol brasileiro. Eu estou envergonhado e não sei mais se vou assistir o Campeonato Brasileiro esse ano, né, Thiago? É isso aí, Mônica, é isso aí. Complicado essa mentalidade de que demitir é a solução. E quero deixar aqui meu apoio ao Herbert e minha solidariedade ao Balotelli, ao Casares e a todos os jogadores e todas as pessoas negras no cenário atual. Para nós negros tá muito difícil, então uma fala como a sua, Herbert, é muito forte, é muito importante a gente ter um espaço aqui para poder
combater esse tipo de racismo. Bom, eu vou falar sobre as demissões na ESPN, né? Na semana passada, a ESPN demitiu vários jornalistas. Foi um passaralho como já havia acontecido há alguns anos atrás. Jornalistas como Arnaldo Ribeiro, Rafael Oliveira, Eduardo Tironi, o João Carlos Albuquerque, conhecido como João Canalha, foram dispensados, e o nosso querido Juca Kfouri também não teve o contrato renovado e está se desligando da empresa. Isso mostra assim o que a ESPN está querendo, né? O tipo de jornalismo que a ESPN está querendo. A gente teve uma época que a ESPN tinha nomes como Lúcio de Castro, o José Trajano, até mesmo PVC, e que os debates eram em altíssimo nível. Agora a ESPN termina de concretizar essa Thiago Leifertização, né, do jornalismo esportivo. É uma emissora que está caminhando cada vez mais para esse lado, e o que me chamou a atenção foi um trecho do comunicado da ESPN que explica, né, as demissões. Esse comunicado diz que a ESPN vive um processo de transformação e adaptação para atender aos fãs, acionistas e clientes de esporte. Quer dizer, sem pudor nenhum de reconhecer que teve dedo de acionistas na decisão, que houve dedo da Disney nessa decisão, nessas demissões, nesse novo direcionamento da empresa. E isso é muito triste para a gente que preza por um jornalismo esportivo crítico, de qualidade, o que traga realmente informações que contribua para a sociedade, porque o jornalismo esportivo não é só entretenimento, não pode ser visto só como entretenimento. O jornalismo esportivo ele tem que contribuir para a sociedade. O esporte tem que contribuir para a sociedade. Quantos jovens, quantas pessoas de comunidades, pessoas de locais carentes que se ancoram no esporte para ter uma alegria, ou jovens que apostam no esporte para tentar ter uma vida digna. E aí o que a gente vê é isso, é uma imprensa esportiva cada vez mais voltada só para o entretenimento. É só Thiago Leifert, é só Ale Oliveira, que é esse babaca que o Herbert não nomeou, mas eu estou nomeando. É só esse tipo de gente. Alguns jornalistas esportivos são até ok, a gente até gosta, sei lá, Alex Escobar, que também fazem assim entretenimento, que eu não sou contra. Eu acho que pode ter o entretenimento, mas jornalistas como Juca Kfouri, como José Trajano, como Lúcio de Castro, estão cada vez mais perdendo espaço, não tem mais voz, tudo em nome de uma lógica capitalista e mercantilista que só pensa em lucro e resultado financeiro e tentar agradar ao público, a um novo público, que é o que dizem. Mas eu creio que a ESPN tenha caído. Eu não sei se vocês têm essa impressão também, mas eu não vejo tantas pessoas hoje gostando de assistir a ESPN como gostavam na época do Lúcio de Castro, do José Trajano. Então eu não sei se essa lógica ela é até eficaz mesmo, ou se isso é uma desculpa realmente para dar uma guinada à direita, mais à direita ainda, e calar todo o senso crítico do jornalismo esportivo. Então o meu repúdio a essas demissões, o meu repúdio a essa lógica, especialmente. Tem nomes ali que eu nem gosto, por exemplo, o vice-presidente de jornalismo, o João Palomino, também foi desligado. E o José Trajano até deu uma alfinetada merecida nele, mas assim, o repúdio é as demissões e a lógica de mercado que está se estabelecendo no jornalismo esportivo, que é cada vez menos crítico, cada vez menos inteligente e cada vez mais Thiago Leifert. E isso realmente para mim
é o fim do jornalismo esportivo. Então, Thiago, deixa eu pular nessa aí também, comentar rapidinho, porque também me chamou muita atenção essas demissões, e eu acho que tem tudo a ver com o que está acontecendo com o nosso país atualmente. Essa espécie de Porto... Estamos virando um Porto Rico, né? Puerto ricosização do Brasil, né? A gente voltou a ser quintal dos Estados Unidos, a forma com que, enfim, que a nossa indústria vai funcionar vai ser sempre de uma forma, dentro dessas divisões internacionais do trabalho, de uma forma subserviente. E aí não me espanta nada que um grupo internacional como a ESPN, que valoriza enormemente o jornalismo que faz lá nos Estados Unidos, as principais reportagens, furos, né, assim, procuram ter debatedores de alto nível na sua equipe. Quando chega aqui no Brasil, entenda que isso não é prioridade, evidentemente. Por que o Brasil precisa ter uma emissora que se posicione, que tenha uma linha editorial, né, que enfrente algumas questões? Não. Isso a gente faz aqui na nossa matriz, né? Vocês aí que são subservientes, que é assim que eles pensam que a gente é, e está cada vez mais ficando, a ideia não, vocês vão fazer entretenimento, não queremos nenhum tipo de polêmica, para que vamos querer enfrentamentos com CBFs, com FIFAs, com não sei o que, nada disso, a gente quer facilitar e ter possibilidade de ter melhores negócios, conseguir espaço para transmissão de eventos. E é basicamente isso, assim, né? O último exemplo é agora na contratação do comentarista, né, de esportes americanos. Eles fizeram um reality show, né? Quer dizer, isso mostra exatamente a falta de seriedade do projeto atualmente, né? Porque se você vai trazer um cara, você vai buscar um cara preparado, não sei o que, você vai fazer um esquema desse jeito, querendo transformar num mini Big Brother. Você está trazendo um profissional que vai, enfim, abordar temas importantes, já que a ESPN trabalha tanto, né, com NBA, NFL e tudo mais. É horrível, realmente, acho lamentável. Precisava ter um cara como o Trajano. Oi, Aaron. Não é à toa que a ESPN tem como patrocinador agora a Havan, né? A Havan e o seu velhinho nos esportes americanos. Exatamente. Que consegue fazer uma propaganda ridícula em que aparece a Estátua da Liberdade jogando futebol americano com o número 17, ainda fazendo propaganda diretamente de um partido político e de um grupo político. Isso foi aceito pela ESPN. Isso é mentira, não é possível. É verdade. A propaganda, eles já estão patrocinando a NFL desde o ano passado. E a propaganda era isso, como o símbolo da Havan é a Estátua da Liberdade, né? É a Estátua da Liberdade com aquela roupa de futebol americano, o capacete, jogando futebol americano, ela vira, tá com a camisa 17. Isso foi aceito pela ESPN sem nenhuma resistência. É evidente que na época do Trajano isso não seria aceito. Então, quer dizer, são outros tempos, lamentavelmente, é isso que o Thiago falou aí da Thiago Leifertização do nosso esporte. Então, deixa eu falar um tema aí que está me incomodando demais também, mas aí vai ser rapidinho para a gente poder fazer uma outra rodada de temas. A gente está sempre tentando, né, de alguma forma, buscar algum tipo de legado, né, que essa experiência, desde o PAN 2007, Copa 2014, Olimpíadas 2016, tenha deixado para a gente, né? A gente já sabe que não tem legado de infraestrutura, de transportes, no campo institucional, nada, não melhoramos absolutamente nada, políticas públicas, planos de esporte, conselho, não temos nada. Mas aí ficava a expectativa de, será que alguns esportes as pessoas vão implementar mais, vão praticar mais, a gente vai ter algum avanço em alguns deles? Eu vou dar um exemplo da situação do basquete no Rio de Janeiro. O basquete tem o atual campeão, né, do Novo Basquete Brasil, que é o Flamengo. E o Botafogo chegou até as semifinais pela primeira vez. Então você imagina, poxa, o basquete do Rio de Janeiro, olha, vai começar agora, dia 31 de agosto, o Campeonato Estadual de Basquete do Rio de Janeiro. Sabe quantos times vão jogar? 3 times. O Flamengo, o Botafogo e o Niterói. Sendo que o Niterói é um time amador que nenhum dos jogadores nem o técnico recebem nada, não tem salário. Eles conseguiram um patrocinador para pagar as taxas administrativas para poder jogar. Os caras estão ali, o cara dirige o Uber durante o dia, de noite ele joga basquete pelo Niterói. Ou então é um ex-jogador que está muito tempo sem clube, que aproveita ali para ter alguma visibilidade, ver se acontece alguma coisa ainda. Essa é a realidade do Campeonato Estadual de Basquete do Rio masculino. E o feminino? Não existe desde 2016.
Nós não temos campeonato estadual de basquete aqui no Rio de Janeiro desde 2016 feminino. Temos um time apenas, que está na Liga Nacional, que é a Liga Super Basquetebol, que é, na verdade, um time montado, aproveitando jogadoras amadoras também, uma ou outra só que se dedica exclusivamente a isso, mas a grande maioria trabalha em outras coisas e tem algum complemento de recurso para jogar. Disputaram essa última Liga Nacional, ficaram em penúltimo lugar, mas assim, quando jogaram com os times melhores, perderam mais de 70 pontos algumas partidas. Então assim, essa é o legado que ficou no Rio de Janeiro, por exemplo, para o basquete. Absolutamente não existe nada, sabe, uma pobreza completa de cenário. E ainda lembrando que o Vasco da Gama, que era um dos últimos times que ainda fazia basquete, cancelou o basquete, né? Só fazia masculino e cancelou o basquete também. O Fluminense não tem, e nenhum desses 4 clubes grandes tem basquete feminino. Então só para a gente ver a ausência completa de legado e como isso tem um peso, né? Quando a gente olha o que se imaginava que poderia ser e o que realmente acabou acontecendo, em especial aqui no nosso estado. Alexandre, com certeza. Interessante ponto levantado. É uma vergonha a gente não ter campeonato de basquete, de certa forma, nem masculino nem feminino, né? Mas enfim, queria trazer outro tema aqui pra gente. Nosso presidente, né? Nosso querido presidente, para não dizer o contrário, querendo surfar nesse histórico desempenho dos atletas brasileiros no PAN. Até então, ele não vai ser a primeira pessoa nesse cargo a fazer isso e tampouco vai ser a última, né? Afinal, o esporte é uma das melhores maneiras de você mostrar, né? Demonstrar e afirmar o país como potência para o mundo de maneira não violenta, né? Mas a gente tem que se atentar ao que ele fez questão de escrever e falar, né? Que 54% dos atletas medalhistas são militares. Ora, primeiro, o dinheiro das Forças Armadas ele também é público, né? Segundo, a grande maioria desses atletas eles não foram formados pelas forças militares. Eles foram contratados, né, com muitas aspas, quando eles já eram de um altíssimo nível para disputar os Jogos Mundiais Militares e melhorar o desempenho do Brasil. O Brasil não era nada nos Jogos Mundiais Militares antes disso. Em resumo, eles foram contratados para o Brasil ganhar alguma coisa, para servir de vitrine, e ainda estão servindo, e dizer que as forças militares brasileiras eram muito fortes e muito vencedoras, né? Em troca disso, esses atletas ganharam estrutura e local de treinamento adequado. Mas aí que a gente tem que fazer uma pequena equação. E a equação é muito simples, né? Como se faz na educação e na saúde, por exemplo. Você seca a fonte do que já existe, sucateia, né, e faz definhar. Aí sobra uma alternativa. No caso da saúde, os planos de saúde. No caso da educação, o mercado privado, né, as escolas privadas. E no caso do esporte, as instituições militares. Então, a gente já falou aqui em programas anteriores sobre o PAN, inclusive, sobre o desinvestimento que está se tendo no esporte brasileiro, né? Então, basicamente, os atletas brasileiros ou têm que treinar fora ou estão treinando em instituições militares. Então é muito fácil ele pegar esse número como se o Exército estivesse fazendo um grande trabalho esportivo, quando na verdade ele está sucateando todo o trabalho, todo o Ministério do Esporte, que não existe mais, todas as instituições esportivas, e está deixando como única opção para esses atletas serem militares, serem filiados a alguma entidade militar para treinar e para competir. Assim é fácil falar que 54% das medalhas foram de atletas militares, né? Assim, toda razão, Herbert. Só se você me permite complementar aqui rapidinho, o programa que esses atletas, né, passam a fazer parte das Forças Armadas, inclusive eles reconhecem no título, porque é o Programa de Incorporação de Atletas de Alto Rendimento nas Forças Armadas. Esse é o nome do programa que tem no Ministério da Defesa. Então, quando eles já colocam um programa de incorporação de atletas de alto rendimento, já fica evidente que não teve nenhuma formação desses atletas dentro da estrutura militar. É isso, é o cara que já está pronto, ele apresenta, é quase como se fosse um processo de seleção. Ou, na verdade, é um processo de seleção. Ele coloca o currículo dele para ser avaliado pelas Forças Armadas, para verificar quantas vitórias internacionais ele já teve, que medalhas, enfim. Se ele for um cara muito bom, já no alto rendimento, aí ele passa a ser, digamos assim, incorporado pelas Forças Armadas. E é isso, um exemplo que eu dei outro dia ali sobre a Ana Marcela, a nadadora de maratona aquática, que ganhou inclusive o ouro no PAN agora. Ela disse, ela vai 4 vezes por ano dentro de uma
instituição militar, para fazer uma, entre aspas, reciclagem de questões militares, mas ela não usa nenhuma estrutura do Exército, nem essas questões que são oferecidas de médico, fisioterapeuta, não sei o que. Ela não usa, porque ela tem a estrutura dela no clube que ela treina, então ela nem fala. Então é exatamente isso que você falou, Herbert, é uma falácia, sabe assim, mal comparando. Eu lembro que há alguns anos atrás, ainda na época quando estava vivo o Eurico Miranda, que ele fez isso, ele pegou assim uma quantidade enorme de atletas de alto rendimento que iam para uma Olimpíada ou para um PAN, contratou todo mundo pelo Vasco. E aí todo mundo jogava como pelo Vasco, como se fossem atletas do Vasco. E nada, nunca tinham sido formados pelo clube, nem nada. Foram caras que foram contratados na última hora para fazer alguma coisa. Então é isso. Agora, o que fica para essas pessoas que estão trabalhando dessa forma são esses pódios que a gente vê, né? Porque acho que são hoje 485 atletas que fazem parte desse programa. E nessa última Olimpíada, nesse último PAN, 93 subiram no pódio, e aí vão para o pódio e fazem aquela continência militar, e tem essa divulgação dessa imagem que eu sinceramente não vi atleta de país nenhum do mundo no PAN, só os brasileiros, não vi de nenhum lugar fazendo isso, e existem atletas militares de outros países também. Então me leva a crer que ainda tem uma obrigatoriedade, uma norma, uma exigência de que eles façam essa continência na hora do pódio, coisa que eu nem vi em outros países. Mas enfim, é exatamente isso que você falou, quer dizer, uma ausência completa de um trabalho de formação, não existe nada disso, mas é você pegar o alto rendimento e tentar colocar ali para ter resultados em campeonatos militares e, consequentemente, nos outros campeonatos também, PAN, Olimpíada e afins, né? Pois é, uma falácia isso aí, cara. Só que o povo cai, né? A galera acredita, porque tá lá no pódio, aí bate continência, atleta militar, né? A galera sai com esse discurso aí. Dá certo, né? Esse marketing dá certo. Eu quero ver botar o dinheiro lá na base, cuidar das crianças, fazer um trabalho social, né? Que aí você cuida ali de 100 crianças, uma consegue ser um atleta profissional de algum esporte, né? De 1.000 crianças, sei lá, 5.000 crianças, uma chega no pódio, algum pódio de alguma competição internacional. Aí que eu quero ver, né? Aí que eu quero ver botar a grana, botar o nome, selecionar esses atletas já feitos, botar uma farda neles e falar lá do exército, aí é mole, né? Mas então, galera, eu acho assim, esse programa tá muito pesado, sabe? A gente já falou de nomes racistas, já citou Bolsonaro. Eu ia detonar aqui o Renato Gaúcho com essa adoração dele ao Bolsonaro e ao Moro, desistir. Eu até faço uma sugestão pra gente aqui fazer um programa de coisas boas, né? Da notícias boas, porque esse programa, pelo amor de Deus, só coisa ruim. E aí eu vou dar uma notícia ruim que acabou de sair aqui. Os jogadores do Figueirense não entraram em campo agora contra o Cuiabá, que venceu o jogo por WO na Série B do Brasileirão. Eles não entraram por falta de pagamento de salários. Então, assim, dá para detonar a diretoria do Figueirense também, né, não, Thiago? É isso, Mônica, é isso. Antes da gente encerrar, eu quero só lembrar aí que a gente já está em agosto, já estamos indo para setembro, e a diretoria do Flamengo segue arrastando as negociações com as famílias dos 10 jovens mortos no incêndio no Ninho do Urubu. É inacreditável o clube gastar aproximadamente 200 milhões de reais em reforços. Até outro dia está cogitando contratar um jogador de renome internacional, e que fosse um jogador brasileiro, um jogador italiano. A questão não é o jogador. A questão é que a diretoria do Flamengo gastou 200 milhões de reais em reforço e está barganhando, está protelando para pagar a indenização às famílias dos jovens. É inacreditável essa lógica da diretoria rubro-negra, que se encaixa em outras diretorias, mas eu fico mais indignado porque os torcedores, muitos torcedores flamenguistas, estão endeusando essa diretoria porque está trazendo nomes de peso, porque o Flamengo está disputando títulos, mas na minha opinião nada compra a vida de 10 jovens, sabe? Então quero deixar aqui minha indignação com o senhor Rodolfo Landim, com a diretoria do Flamengo,
e cobrar aqui o fim dessa protelação e que a diretoria pague uma indenização gorda e justa para essas famílias. Isso aí, Thiago, falou tudo, porque é a mentalidade de empresa, né? Os caras falam em clube empresa, os clubes já são empresas e pensam dessa forma, exatamente como qualquer outra empresa que negociaria com uma situação como a gente viu a Vale tentando negociar em Brumadinho e a Vale privatizada, evidentemente. Que é isso, assim, a forma de se pensar como um clube social e outras responsabilidades tá nem aí, né? É uma empresa já o tempo todo funcionando. Meus destaques finais aqui antes da gente encerrar, eu quero lembrar pra galera, olha, sexta-feira, dia 23, começa o Parapan, né? Já tem um mês aí praticamente, 3 semanas que se encerraram os Jogos Pan-Americanos, né? Com um bom resultado do Brasil, né, apesar de toda a situação horrorosa do esporte brasileiro, mas começa o Parapan. E aí, assim, eu acho que é sempre uma oportunidade de a gente ver superações incríveis, pessoas com deficiência fazendo trabalhos fantásticos realmente, a maioria com um esforço pessoal, num país em que apenas 1% das pessoas com deficiência estão no mercado de trabalho formal, que até outro dia, pelo IBGE, 23% das pessoas no Brasil tinham algum tipo de deficiência. Mudou a metodologia, dizem que apenas 7% da população tem algum tipo de deficiência. Mas independente da forma com que o cálculo for feito, a verdade é que a gente continua com milhares e milhares de crianças aí pelo Brasil que não tem possibilidade de brincar numa praça, porque não tem um brinquedo adaptado, não tem acessibilidade, não tem nada, e uma boa parte dos adultos, principalmente pobres, que não tem acesso nenhum ao mercado de trabalho. Parece até engraçado a gente falar em mercado de trabalho num país em que não vai ter mercado de trabalho para ninguém, né? Com reforma trabalhista e tudo mais que a gente está vendo, e a precarização completa, né, essa liberalização econômica, né, que é acabar com as pessoas, mas a situação das pessoas com deficiência é mais grave ainda. Então a gente tem essa contradição, um país que não olha para os seus deficientes praticamente, mas no Parapan a gente provavelmente vai ganhar muita medalha. Então é uma oportunidade para a gente ver também os atletas paralímpicos e parapan-americanos disputando. E aí, galera, vamos para a nossa reta final aí de despedidas? Vamos. Queria destacar aqui sobre a fala da Mônica, que foi muito importante, afinal, Figueirense, né, clube empresa. Alguns bateram palma para esse modelo, acharam que ia ser a salvação da lavoura. Sobre a fala do Thiago, mais uma vez, eu não tenho nem mais o que comentar sobre a diretoria do Flamengo nesse caso. É lamentável e repugnante. E bom, para finalizar, eu quero deixar aqui na parte de dicas culturais uma dica bem interessante, um documentário da HBO que chegou há pouco no YouTube, que é O Negro no Futebol Brasileiro. É um documentário baseado no livro do jornalista Mário Filho, para quem não sabe, é o jornalista que dá o nome ao estádio do Maracanã, e esse documentário é dividido em 4 partes de 1 hora cada. Vale muito a pena assistir para entender muito mais do que sobre o que eu falei aqui, né, o contexto racial de maneira geral no esporte e no nosso futebol. Então é imperdível, vejam lá, procurem, tem um conteúdo histórico muito interessante, algumas aspas fundamentais, então confiram lá. No mais, valeu por chegarem até aqui e até semana que vem. Boa dica, Herbert, eu já assisti uma parte lá na HBO, tá lá direto, a galera pode ir nessa dica que foi boa. E é isso, cara, lamentável também, tem que ressaltar essa atitude da diretoria do Flamengo, lamentável, porque tá com dinheiro nesse momento, podia, enfim, a gente não sabe nem o que dizer mais. E vamos acabar logo esse programa, porque se a gente for ficar falando de notícia ruim, dá pra achar aos montes, que tá difícil achar notícia boa, né, galera? E ainda bem que a gente fala aqui só de esporte, porque se for passar notícia ruim, se a gente for falar de coisa ruim fora do esporte aqui, nós vamos ficar 3 meses gravando sem parar, sem dormir. Tá tendo fumaça aí no Rio, galera. Aqui de fora deu uma fumacinha aqui. Eu já achei que era esse desmatamento aí desenfreado, mas passou. Como é que tá aí no Rio? E galera, até a próxima, até semana que vem. Vamos falar de notícia boa, pelo amor de Deus. Mônica, infelizmente, assim, a gente quer falar coisas boas, mas
no atual momento do país tá difícil encontrar, né? A gente vive um momento literalmente nebuloso, né? Vou me despedir aqui também, foi muito bom estar com vocês mais uma vez. Peço para vocês seguirem a gente nas redes sociais. Tem o Facebook agora, Ala Esquerda Podcast. Tem o Instagram, @ala_esquerda7. E o bom e velho Twitter, @alaesquerda7. Compartilhem nossas publicações, comentem, curtam, sugiram novas pautas. A gente está aí aberto às discussões, às sugestões, e a gente gosta muito de ver que vocês estão ouvindo e estão interagindo com a gente. Tá bom, galera? Um abraço. Tchau, tchau. Legal, gente. Encerramos por aqui a 11ª edição, número 11, do podcast Ala Esquerda. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, galera.